Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Hoje, a coleção Pensadores do Mundo mostra para gente um pouco sobre a vida de Anaxágoras de Clasômenas, considerado por muitos como o verdadeiro criador da teoria que hoje conhecemos como atomismo. A atribuição de gênese dessa teoria é dada a Leucipo e Demócrito, filósofos que ainda veremos aqui no canal. Mas vamos poder notar nas ideias de Anaxágoras muita semelhança com as teorias dos filósofos mencionados, que fica evidenciada em frases suas como a que diz que em cada coisa há parte de cada coisa. O grego Anaxágoras nasceu em Clasômenas, na Jônia, em 499 a.C. e foi, além de filósofo, biólogo, astrônomo, físico, matemático e meteorologista. Sobre essa última profissão existe uma passagem interessante em um dos fragmentos de seus textos. Esse trecho diz assim: chamamos arco-íris o reflexo do sol nas nuvens. É um presságio de tempestade, porque a água que corre à volta da nuvem produz vento ou chuva. Com cerca de 20 anos de idade, Anaxágoras foi para Atenas, onde foi amigo, mestre e conselheiro do general Péricles, um dos líderes democráticos de maior prestígio na Grécia Antiga. Dizem relatos que seu mestre foi o pitagórico Hermótimo, de quem se sabe muito pouco. Não aceitava a concepção de que os 4 elementos de Empédocles poderiam dar origem a certas partes do nosso corpo, como os ossos, a pele e os cabelos. Por isso, o desenvolvimento do mundo deveria se dar por uma multiplicidade maior de elementos. Esses múltiplos ingredientes poderiam ser encontrados no pão, por exemplo, onde estaria embutido tudo aquilo que é necessário para que se desenvolva em nosso corpo e de todos os animais, os pelos, o sangue, a gordura e tudo mais. A arqué para Anaxágoras são as homeomérias, eternas, imutáveis, de todos os tamanhos e tipos. Essas homeomérias seriam, portanto, as sementes que dão origem à realidade em sua plenitude de manifestações. Essas sementes no começo estariam juntas, e quem as separou, segundo Anaxágoras, foi o nous. O nous é uma atividade do intelecto ou da razão, a inteligência, em oposição aos sentidos materiais, uma força motriz que formou o mundo a partir do caos original, iniciando o desenvolvimento do cosmos. O nous é a substância que agrega e separa os elementos que constituem os seres. No princípio tudo era unido, o quente e o frio, o luminoso e o escuro, o seco e o úmido. O nous separou tudo e reordenou com sua inteligência. O nous governa tudo e alguns seres têm uma porção dele em sua constituição. Quanto mais o nível de nous, menor a mistura e maior o nível de inteligência no ser. E quanto maior a mistura, menos o nível desse intelecto. Por exemplo, por estar menos misturado que as plantas, o homem é capaz de atingir a verdade, a razão das coisas. Os sentidos não são capazes de atingir a verdade devido à sua fraqueza, ou seja, devido à sua mistura. Já no que diz respeito à força e velocidade, somos inferiores aos animais, já que usamos apenas nossa própria experiência, nossa memória, nossa sabedoria e nossa arte. Somente o espírito é ilimitado e autônomo, não é misturado com nada, é por si e para si. Anaxágoras foi o primeiro a afirmar decididamente o dualismo entre matéria e espírito, que seria o nous. Distinção entre conhecimento sensitivo e espiritual. A fraqueza de nossos sentidos nos impede de alcançar a verdade. Para Anaxágoras, a natureza é eterna, não pode ser criada, nem pode ser destruída. Não existe o nascer e o morrer, as coisas se compõem e se decompõem. A vida está em transformação permanente. O nascimento deveria ser chamado de mistura e a destruição de separação. Em suas obras, tentou conciliar a existência do múltiplo frente à crítica de Parmênides e sua escola, que diziam que algo que é, e não pode deixar de ser.
Embora Anaxágoras concordasse com isso, ponderou que um homem adulto, por exemplo, não é mais a criança que ele foi há muitos anos atrás, e mesmo assim não deixou de ser o mesmo ser. Ou seja, as coisas podem mudar, mesmo que continuem sendo o mesmo organismo que antes. Alguns escritos dizem que Anaxágoras seria de família rica, mas ele não quis participar dessa riqueza, doando a maior parte dos seus bens. Quando perguntado sobre o que seria a vida para ele, respondeu que a verdadeira felicidade é contemplar o sol, a lua e meditar sobre a ordem do universo. Prefiro uma gota de sabedoria a toneladas de riqueza. Para o filósofo de Clasômenas, o conhecimento é dividido em 3 estágios. O primeiro é a experiência e a sensação, onde encontramos a base para o que conhecemos. O segundo é a memória, onde guardamos aquilo que sentimos e experimentamos. O terceiro estágio é a técnica, etapa em que experiência e memória se juntam e transformam o sentimento em ação. Em sua produção como astrônomo, devemos considerar sua época e levar em conta a falta de instrumentos e estudos para uma melhor interpretação. Mas ele dizia que o Sol era uma massa de ferro candente e que a Lua, além de proceder da Terra, era uma rocha que refletia a luz do Sol. A Terra teria um formato achatado. Anaxágoras acreditava que os corpos celestes eram feitos da mesma substância da Terra, e a atividade que vemos por aqui existiria em muitos outros lugares. Isso lhe passou pela mente depois de provavelmente ter examinado um meteorito. Portanto, o filósofo grego acreditava verdadeiramente na existência de extraterrestres. Outra frase interessante e importante de Anaxágoras é: medimos a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Ou seja, quanto mais resistentes as pessoas são diante de uma ideia, de um projeto ou de um conceito, maior tende a ser esse empreendimento. As coisas ínfimas não são nem dignas de argumentação. Anaxágoras, com idade mais avançada, foi acusado de impiedade por não crer nos deuses. Disse, por exemplo, como dito acima, que o Sol não era um deus, como se acreditava antigamente, mas sim uma massa incandescente. Isso fez com que fosse perseguido, banido e jurado de morte em Atenas, mas conseguiu fugir com a ajuda de Péricles e foi para Lampsaco, onde fundou nova escola. Nessa polis, apesar de viver menos tempo do que em Atenas, foi considerado um mestre muito astuto e por isso foram até cunhadas moedas com seu rosto em sua homenagem. No ano de 428 a.C., já amargurado pelas ocorrências de sua vida, cometeu uma espécie de suicídio por inanição, já que deixou de comer para morrer aos poucos. Atualmente, Anaxágoras ainda é sugerido em muitos trabalhos e reflexões pelo mundo afora. Há quem diga que realmente o mundo é regido, se não por uma mente, mas por uma razão, algo que faz com que as leis naturais possam continuar perene e progressivamente. Um Deus para as religiões, uma força para a ciência, enfim. Bom, isso é o que achei importante para colocar nesse vídeo. Se você conhece mais alguma coisa interessante sobre Anaxágoras ou quer fazer alguma pergunta ou análise, não deixe de comentar o vídeo. Assistam também aos outros vídeos do canal e se inscrevam para receber conteúdos recentes. No site você poderá ver outros conteúdos também. filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.